Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja abundante dentro da sua casa, abençoe a sua vida poderosamente. Seja muito bem-vindo a mais um encontro do Orando com Propósito, nessa nossa sexta semana, semana do Espírito Santo, enchendo-se da presença de Deus. Eu quero dar boas-vindas a você a essa semana tão especial. Estamos entrando numa semana de propósito onde nós temos já compreendido, olhando para trás, todas as mensagens que já recebemos, que nunca foi pela força do nosso braço, nunca foi pela nossa força natural. E o Senhor nunca nos garantiu nenhum tipo de sucesso, nenhum tipo de êxito nessa caminhada com Ele baseado puramente na nossa própria força. E eu digo isso baseado no texto também que recebemos nesse último domingo. Nesse último domingo nós recebemos uma palavra do Senhor lá no nosso culto, na sexta palavra do nosso propósito, que está lá em Zacarias. E eu quero até ler com você essa passagem bíblica, Zacarias capítulo 4, versículo 6. A palavra do Senhor declara assim: Então ele me disse: Assim diz o Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Nada será obstáculo para Zorobabel, nem mesmo uma grande montanha. Diante dele ela se tornará uma planície. E quando Zorobabel colocar no lugar a última pedra no templo, o povo gritará: É pela graça, é pela graça. Eu faço a leitura desse texto na versão NVT e essa versão ela traduz de uma maneira muito explícita aquilo que Deus está dizendo para aquele povo, especialmente para a sua liderança. Zorobabel era um governador, era uma pessoa responsável por gerir todo aquele povo, de governar aquele povo naquele momento de reconstrução do templo. E o Senhor dá uma palavra direta para Zorobabel, e é uma palavra que você pode substituir o nome de Zorobabel pelo seu nome nessa leitura. Assim diz o Senhor a você. Assim diz o Senhor para mim. Não é por força, não é pelo poder, não é pela nossa própria capacidade, mas é pelo Espírito de Deus. Eu quero orar com você antes de nós refletirmos um pouco mais sobre essa palavra. Feche os seus olhos. Senhor Deus Todo-Poderoso, te agradecemos mais uma vez por estarmos aqui para mais um Orando com Propósito, recebendo e meditando na tua palavra. E orando, Senhor, para que ela venha marcar o nosso coração. Ela venha selar, Senhor, na nossa caminhada e que ela possa se tornar uma realidade vivida em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, pela vida de todos os que assistem nesse momento. Senhor, que eles possam ser edificados, Senhor, e que o Senhor possa gerar frutos espirituais a partir dessa reflexão, a partir desse tempo de oração, Senhor, em nome de Jesus. Nós te agradecemos por tudo. Louvamos o teu nome e oramos desde já agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Voltando aqui para a palavra que nós lemos, eu quero fazer alguns destaques antes de nós orarmos ao Senhor. Nesse versículo 6, e eu gosto muito dessa tradução, digo de novo, é a tradução NVT, nova versão transformadora, ele traz algumas palavras que eu destaco como palavras-chave aqui para nossa reflexão neste vídeo. A primeira coisa que eu quero destacar é que, numa maneira geral, o versículo 6, o versículo 7, esse pequeno texto que nós lemos, ele nos faz lembrar lá da segunda mensagem que nós recebemos no propósito, que nos falava sobre homens comuns com forças extraordinárias. Você vai se lembrar daquele texto que lemos de Zacarias, onde ele tem uma visão de 4 chifres e 4 ferreiros. Você lembra dessa palavra? Tenho certeza disso. Se você ainda não assistiu, você pode acompanhar aqui no canal da nossa igreja. É a segunda palavra do nosso propósito. E ali naquela visão que Zacarias tem, ele vê 4 chifres que simbolizam ali inimigos poderosos, inimigos cuja força era muito grande. E depois ele vê 4 ferreiros e o Senhor deixa claro para Zacarias que através da vida daqueles 4 ferreiros, aqueles 4 chifres seriam derrotados.
E eu falava ali a respeito então de força extraordinária, força sobrenatural sobre pessoas comuns, que o ferreiro era uma figura comum para aquela sociedade judaica naquele momento, era uma figura que não passava de um artesão, era um trabalhador comum naquele tempo. E o Senhor, dando aquela visão a Zacarias, deixa muito claro: olha, o que eu tenho para fazer, as grandes coisas que eu tenho para fazer, passam por pessoas comuns. E nesse texto que lemos aqui hoje, ele linka perfeitamente com aquela mensagem, porque o Senhor deixa claro para Zorobabel, repito, Zorobabel era uma liderança do povo, era alguém que conduzia toda aquela obra, toda aquela tarefa de reconstruir o templo. Ele deixa muito claro para Zorobabel: não é por força nem por poder. E na palavra do último domingo eu destacava que força nesse texto é uma palavra tirada do contexto militar, que significa bravura, né? Uma força baseada num preparo militar, num preparo de luta, de batalha. E o Senhor deixa claro para Zorobabel aqui: olha, não é por força. E depois ele fala de poder. Poder é uma palavra que lá no original tem um sentido de mão de obra qualificada. Quando ele fala de poder aqui, ele fala sobre poder de capacidade natural, inerente ao ser humano. O Senhor deixa bem claro aqui: olha, não é nem pela capacidade de guerrear e também não é pela capacitação meramente intelectual que vocês vão conseguir isso que vocês estão realizando, trazendo para a nossa vida. O que isso significa, pastor? Amados, às vezes a gente olha para nós mesmos e a gente contempla aquilo que nós somos. Não é verdade? Talvez você já passou em algum momento da sua vida onde você olhou para você mesmo, ouvindo uma mensagem, você olhou e falou assim: nossa, mas eu sou uma pessoa muito simples. Nossa, mas eu sou um novo convertido, eu sou uma pessoa que eu não me vejo fazendo grandes coisas. E a palavra do Senhor, ela vem de encontro a esse tipo de pensamento. Essa palavra, ela vem para você para que você entenda uma coisa: não é tempo de ficar se diminuindo no sentido de que eu não sou capaz, eu não tenho condições de fazer. Não. O Senhor deixa muito claro aqui para nós: não é pela força, não é pela capacidade, não é pelo poder natural, é pelo poder sobrenatural. E o Senhor destaca aqui em seguida: é pelo meu espírito. O que nós aprendemos aqui também é que nós precisamos buscar pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida, porque é Ele que faz tudo. É Ele que faz com que a palavra pregada pelo pastor seja uma palavra que abençoe e transforme vidas. É Ele que faz com que o louvor ministrado pelo ministério de louvor na igreja possa ser bênção na vida de pessoas e levá-las a uma contemplação diante do Senhor, a uma experiência sobrenatural. É o Espírito Santo de Deus que pega obras naturais e gera através delas frutos sobrenaturais. Esses R's no meio das palavras pega a gente. Frutos sobrenaturais. Uma atitude que parece tão simples, ela se torna extraordinária através da ação do Espírito Santo de Deus. E não fica só por isso, o Senhor segue dizendo ainda, né, sobre os obstáculos do caminho, e eu falava explicando mais a respeito disso na palavra do último domingo, mas eu quero fazer um rápido destaque nisso também. O texto bíblico vai dizer no versículo 7 que nada será obstáculo para Zorobabel, nada será obstáculo para o povo de Deus, nada será obstáculo para que o cumprimento das promessas e do propósito maior do Senhor seja realizado. O Senhor garante que as grandes montanhas serão transformadas em verdadeiras planícies. Aquilo que parece ser impossível de ser atravessado vai ser plenamente vencível, vai ser algo possível de vencer. A palavra que o Senhor deixa aqui é uma palavra que eu imagino o povo recebendo naquele momento, porque montanhas, montes representavam grandes dificuldades, e as grandes dificuldades se tornarão planícies. Repare que o problema não vai deixar de existir. A montanha se torna uma planície. O texto não está dizendo que a montanha vai desaparecer e o caminho também vai ser encurtado. Não. O que o Senhor está dizendo aqui é que aquilo que era difícil de atravessar agora vai se tornar algo possível de se atravessar. Nós vamos olhar e não vamos sentir medo, porque o monte, a montanha, para um viajante representava um certo tipo de temor. E o que o Senhor está dizendo aqui é o seguinte: você vai olhar no seu horizonte, você vai olhar para frente, você vai enxergar sim um caminho para percorrer.
Você vai enxergar sim uma trajetória que você vai ter que caminhar, que você vai ter que atravessar. Mas isso não vai te amedrontar. Isso não vai te paralisar. Você vai avançar, você vai caminhar. Grandes montanhas se tornarão planícies. Mas tudo isso pelo poder do Espírito Santo, pela presença do Espírito Santo. E ele termina o texto no final do versículo 7, colocando aqui uma exclamação. Ele diz que Zorobabel, o povo do Senhor, vai concluir as obras, vai colocar a última pedra, a pedra de remate. E o Senhor declara o seguinte: quando Zorobabel colocar no lugar a última pedra do templo, o povo gritará: é pela graça, é pela graça. Em resumo, usando uma expressão que está na moda, nunca foi sobre as nossas capacidades. É tudo pela ação de Deus. O povo vai clamar, o povo vai gritar naquele dia. Foi pela graça. Não merecíamos, não conseguiríamos, mas Deus nos abençoou, Deus nos possibilitou. Eu fecho essa palavra deixando essa ênfase para você. Nunca mais, nunca mais olhe para qualquer coisa que Deus colocar na sua vida, qualquer coisa para você fazer, nunca mais olhe dizendo o seguinte: eu não consigo, eu não posso. Se for o Senhor que te chama, se for o Senhor que coloca, passe a olhar de agora em diante pelo seguinte: eu realmente não consigo, mas o Espírito Santo do Deus que me chama vai me capacitar e vai transformar a minha força natural numa força sobrenatural o bastante para conseguir realizar o que Deus está colocando em minhas mãos para fazer. Não tema o mal, não tema as dificuldades, não pare por causa do medo em nome de Jesus, porque a ação do Espírito Santo de Deus, ela nos ajuda inclusive a vencer os medos, a vencer as barreiras e chegar aonde o Senhor quer que nós chegamos. E que em nome de Jesus você possa concluir tudo aquilo que o Senhor tem colocado em suas mãos. Essa última palavra é uma palavra maravilhosa. Aqueles que são conduzidos pelo Espírito Santo não param no meio do caminho. Aqueles que são cheios do Espírito Santo não ficam pela metade, eles vão até o fim. E que essa seja uma palavra para você, em nome de Jesus. Quero convidar você a orar comigo nesse momento, orando com propósito, lembrando, significa orar intencionalmente, pedindo que a palavra lida seja vivida em cada um de nós. Orar com propósito é orar direcionado, é orar com certeza, é orar com convicção daquilo que nós queremos. E o que nós queremos nessa palavra é: Senhor, que eu possa ser cheio do Teu Espírito Santo. Vamos orar? Vamos orar nessa direção. Se tiver alguém aí do seu lado, dê a mão para essa pessoa. Vamos buscar o Senhor em oração nesse momento. Senhor Deus, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome, te agradecemos por essa palavra, Senhor. Muito obrigado pela vida de cada pessoa que nos assiste. E eu te peço agora, Senhor, que em nome de Jesus essa palavra possa ser praticada. Senhor, que possamos ser cheios do teu Espírito Santo. Conforme diz esse texto, Senhor, um povo comum, um povo limitado, um povo que tinha todos os motivos do mundo, humanamente falando, para desistir. Foi um povo que recebeu uma promessa que não é pela força, não é pelo poder, mas é pelo Espírito Santo de Deus que todas as coisas que o Senhor tem para nós são realizadas. Então, Senhor, eu te peço nesse momento que, em nome de Jesus, possamos viver essa palavra, possamos trazê-la, Senhor, para nós e entender que é pelo Espírito Santo que nós vamos vencer o pecado, é pelo Teu Espírito Santo que nós vamos vencer as dificuldades, é pelo Teu Espírito Santo que vamos vencer os nossos medos, ansiedades, preocupações, os nossos traumas, é pelo Teu Espírito Santo que nós podemos caminhar com esperança, Senhor. Em nome de Jesus, nos abençoe, nos possibilita, Senhor, ter essa caminhada, viver essa palavra, Senhor, e não apenas trazer para nós, mas também abençoar que outras pessoas recebam essa palavra também. Senhor, que nós possamos levar esse pensamento, essa certeza, essa fé, Senhor, para a vida de outras pessoas que convivem ao nosso lado. Senhor, que nessa semana, ao buscarmos a Ti nas orações, nas palavras, nos jejuns, que possamos, Senhor, trazer sempre essa palavra ao nosso coração. Não é por força nem por poder, mas pelo Espírito Santo de Deus.
que não seja apenas uma palavra repetida ao vento, mas uma palavra repetida ao nosso próprio coração, Senhor. Que possamos, no momento de temor, dizer para nós mesmos: ó coração, não é pela força, não é pelo poder, é pelo Espírito Santo do nosso Deus, que transforma homens e mulheres comuns em homens e mulheres extraordinários, homens e mulheres que avançam, homens e mulheres que vencem, homens e mulheres que frutificam para a honra e glória do Senhor. Deus, nós oramos isso, te pedimos isso, nos ajude, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor te faça praticar essa palavra e que você possa, em nome de Jesus, vencer as barreiras. Leia essa palavra de novo. Se puder, ouça novamente essa reflexão no decorrer dessa semana e que você entenda, não é por força nem por poder, é pelo Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe, uma excelente semana e vá firme no propósito. Deus é contigo. Um forte abraço.